Bora lá, corredores! Está começando mais um Bora lá, professor, aqui no canal Bora lá Correr. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aí do Bora lá, professor, com o professor Marcos Gomes. Ele que sempre nos orientar, dá uma dica e tudo mais. Tudo bom, professor? Oi, Lamartine. Que bom estar de volta aí ao canal, né? Juntamente com todos vocês, né? Inclusive os ouvintes, os que participam, que estão sempre aí junto com vocês e que utilizam esse precioso meio de comunicação, né? Que é o Bora Lá Correr. É isso aí, Então, a gente tá em casa, à distância, mantendo o distanciamento social, já que a gente não pode estar todo mundo junto. Essa é a forma que a gente encontrou de dar continuidade aos vídeos, né, às produções aqui para poder a gente passar informação para essa galera que corre. E vamos direto ao assunto, ao ponto, né, professor? Vamos falar hoje sobre a importância do treinamento em si, né? É bom treinar sozinho ou é bom treinar em grupo? E diante dessa situação que a gente se encontra atualmente em relação à pandemia, como devemos proceder para treinar em grupo? eu vou falar sobre o treino em pandemia, né, nesse período, mas eu queria antes mostrar como é que é a realidade antes de tudo isso, né? E então, eu sempre que possível, eu sempre utilizei meus treinos em grupo. Eu adoro treino em grupo, né? E eu acho muito importante, para mim, tem sido isso. E lembrando que o professor, o treinador, os orientadores, assim, de uma forma geral, eles utilizam, é claro, as suas metodologias, correto? Como eu te falei para vocês, eu sempre utilizei muito a corrida em grupo, até porque favorece em vários pontos, né? Apesar de nós sabermos que cada atleta ele tem a sua individualidade. Mas o correr em si, ele já é um ato de liberdade, não é isso? E você pode escolher, né, com quem você quer correr, com um amigo, um companheiro, com a esposa, com a namorada, com um grupo, né? E a gente vê que é muito comum as assessorias, elas buscam os grupos, né? Muita gente, quando busca uma assessoria, é que ela pretende estar naquele calor humano, naquela resenha, né? Naquela motivação, tá? Para poder treinar. E assim, mesmo no rendimento, quando você tem um treino em grupo, ele fica mais dinâmico, fica mais competitivo o próprio treino, né? E nós estamos vendo aí uma situação do futebol, por exemplo, sem torcida. Você vê que eles já estão até na tecnologia tentando fazer uma forma de que os atletas, os ouvintes mesmo, eles tenham aquele barulho da torcida, né? Para compensar aquela ausência, porque você vê que é um esporte coletivo. Imagina o nosso, que é um esporte individual. Não é isso mesmo? Então, aí está um exemplo, né? Assim, eu acho que se a gente perguntar, eu nunca fiz uma pesquisa sobre isso, mas a maioria vai preferir treinar em grupo por vários motivos, inclusive segurança, né? E a própria resenha, como o futebol, mais uma vez, a pelada, né? Você vai para uma pelada, mesmo que não seja oficial, e depois todo mundo tem a resenha, tem a cervejinha. Então, o grupo, ele favorece até para a sociabilização, né? E para ter um entendimento melhor da própria prática desportiva, né? Que é o momento de você falar sobre corrida quando você está no meio de pessoas que correm também. Então, como eu falei em relação à criança, desde a infância as crianças já correm em grupo também. Você raramente, talvez, encontra uma criança de 7, 8 anos ela correndo sozinha. Elas correm brincando. Eu acho importante, quando a gente tem assim os grupos, que você quer treinar em grupos, e as pessoas também às vezes preferem, que eles sejam divididos. Como assim? Lembrando de respeitar as individualidades de cada indivíduo, né? E o teste também, eu diria que ele não é totalmente fidedigno. Por quê? Porque às vezes dois atletas têm, por exemplo, um tiro de 400, tá? Iguais, mas quando ele vai para uma rodagem, por exemplo, existe uma diferença em resposta, né? Aquela idade biológica, idade cronológica, a maturação de cada um dentro do próprio treinamento, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu já consegui fazer, dentro de um treino, por exemplo, eu tenho 3 grupos para tiro de 400. Tá? Eu vou tentar ser o mais fácil de explicar possível, não vou levar para uma parte muito técnica. Eu tenho um grupo que faz o tiro de 400 para 1,20.
tá certo? Vê bem, vai anotando aí. Ó. Eu tenho um grupo que faz um tiro de 400 para 1,20. Tem outro grupo que faz o mesmo tiro de 400 para 1,18. E tem outro grupo que faz o mesmo tiro de 400 para 1,16. Estou dando um exemplo. E eu tinha um P. Silva, né, que ia fazer um treinamento. Você imagina uma pessoa que a gente pode considerar comum, fazer um treinamento de alto rendimento, um atleta de alto nível, né, como o P. Silva, por exemplo. Eu consegui agregar isso aí. Cara, professor, eu vou treinar com o P. Silva, hoje vai. Aí eu tinha um trabalho de P. Silva que eu chamo controle de ritmo, tá? Ele tinha um momento que ele passava 10 voltas para 1,20, que era 13,20 por quilômetro. Logo em seguida ele passava para 3,18 ou 3,15 e depois para 3,10, que era exatamente aquele treinamento que eu tinha para os atletas nos tiros. Então eu estava, tá? P. Silva, tu vai fazer as tuas passagens aqui a 1,20 por volta e esses 4 aqui eles vão fazer os tiros para 1,20. Então eles faziam a rodagem à volta com o P. Silva e esperavam ele na próxima volta, no intervalo, tá entendendo? E assim sucessivamente. Todos treinavam com o P. Silva e P. Silva aproveitava aquela companhia, que era um trabalho mais isolado, né, mais difícil. Você entendeu? Eu estou dando um exemplo aqui. Existem várias. Você fazer um trabalho de aceleração, por exemplo, você pode envolver várias performances. Eu correr 10 segundos forte, eu acho que dá para todo mundo ir junto ali, pelo menos o outro esperar. Aí vou fazer mais 20 segundos. E, enfim, tem alguns métodos, né? Alguns conteúdos aí que você pode aplicar num treino em conjunto, como você mesmo falou, treinar só em grupo. Se eu tenho um grupo, melhor que eu treine em grupo, né? Por facilitar várias coisas, o tempo, né? Não vou poder estar com todo mundo ao mesmo tempo, às vezes, né? Então eu aproveito alguns treinos e programo para que nós estejamos juntos e passamos um treino com qualidade, inclusive, né? Tô entendendo, professor. O treinar em grupo é sempre bom treinar de vez em quando. E se de preferência com alguém que seja mais forte do que você, para você ganhar mais experiência. E o treinar sozinho, digamos que é mais um treinamento de controle mental, de controle de ritmo e tudo mais, não é isso? Certo. Vamos levar para o treinar sozinho agora. Um atleta, vou falar do P. Silva porque nós conhecemos aqui, fica mais fácil de entender. Por exemplo, P. Silva, o Adailton, né? Quem é que vai conseguir, assim, claro que pode ter um ou dois que consiga, né? Quem vai rodar com o P. Silva 30 km? Em grupo não dá, porque nem todo mundo vai poder acompanhar aquele ritmo dele, né? Por isso que eu falei anteriormente, nós vamos para o longão, cada um dá a sua largada e cada um faz o seu ritmo, porque uma maratona, por exemplo, ele é muito solitário. Quem é que vai acompanhar um treino de 30 km? Não é todo mundo que vai, né? Quem é que vai acompanhar um treino de 40, um de 60 km para outra maratona? Quem é que eu vou convidar? Quem é que vai querer ir comigo? A não ser uma bicicleta e olhe lá, né? Enfim, então aí o que eu posso fazer nesses treinos longos é acompanhar outros treinamentos e naquela passagem, naquela distância, a pessoa possa estar próxima ao outro. Ele faz o treino dele e ajuda o outro como companhia. Mas é interessante o quê? Saber meu ritmo, né? Meu pace, tá? Para saber, então, interagir, né? É uma coisa tem que ser pensada, como o próprio treinamento desportivo, ele exige que o treinador tenha isso, né? Esse olho clínico, né? Essa visão e o entendimento sobre o próprio atleta, né? Que você tem que conhecer tudo dele. Então, pessoal, é isso aí. As palavras do professor Marcos, as palavras de um mestre aí que entende há muitos anos aí no mundo do atletismo, então ele conhece. Vamos lembrar que estamos em tempo de pandemia. Se preocupar com o próximo amigo que está aí de lado para não vir a ter o contágio com o coronavírus, beleza? Algum ressalva mais, Marcos? Sim, falar em pandemia, né? Treinar em grupo na pandemia, olha aí que pergunta, né? De prova difícil, né? Então, nós estamos aí diante de um novo normal, né? Nós vamos voltar a correr, já temos um calendário estadual preparado, né? Nós sabemos se vai acontecer, mas imagina-se que sim. Já temos um campeonato nacional, desde campeonatos brasileiros, sub-20, sub-23, o próprio Troféu Brasil já está lá no calendário, entende-se que vai acontecer, né? Aí deverá entrar alguns protocolos e algumas pessoas precisam treinar para lá, né? Para isso, né?
E como fazer? Como é que eu vou chegar numa competição se eu não posso treinar em grupo, não posso fazer nada? Mas, enfim, nós temos que usar nossas ferramentas, né? Exatamente, cada professor, cada treinador, cada grupo, cada assessoria deve ter a carta na manga, né? E, enfim, tem que, principalmente na pandemia, como a gente está falando, os cuidados, né? Eu acho assim, que hoje eu tenho mais condições de passar uma planilha do que na primeira semana da pandemia. Na primeira, ninguém sabia nada, mesmo. O cara saía, já foto, caramba, eu ficava desesperado aqui, né? Hoje não. Se eu disser, ei, tá aqui tua planilha, rapaz, o cara vai pensar 2 vezes, né? Será que eu vou mesmo, professor? Obrigado aí, pô, você é muito legal, mas não vou treinar, não. Hoje, nós temos uma visão totalmente diferente do início, né? Eu acho que ninguém vai errar hoje. Só que ele for suicida, né? Vamos dizer assim. Mas, é verdade. Os protocolos estão aí, né? Alguns já disponíveis, né, para algumas modalidades, outros em construções, como é o caso da corrida de rua. A gente está vendo que tem muita coisa nova, muita novidade, a máscara, enfim, muitas coisas. E os treinamentos? Como é que, professor, tudo bem, o senhor falou tudo, e os treinamentos? Temos recomendações, né? É o que você fala no teu canal aí, até na abertura já fala muito isso, muito bacana o recado, né? Mas o que é que a gente poderia pegar hoje de recomendações assim palpáveis? É o quê? Treinar baixa quilometragem, treinos com baixa intensidade. Por quê? Vê bem, eu não sou o dono da verdade. Segundo, o que nós vemos aí, tudo para evitar baixar a imunidade. Caramba, professor, mas o atleta, existe até como é que eu diria assim, uma frase que é anemia do atleta. Você vê, isso aí antes de pandemia sempre existiu, anemia do atleta. Por quê? Por causa do que acontece com o organismo, da resposta de cada um, né? É muito suscetível a anemia no atleta, né? Não é porque ele é atleta que ele está imune a tudo, principalmente numa situação como essa. E o interessante, assim, é que eu tenho acompanhado várias mesas redondas, né? Vários vídeos, conferências com treinadores aqui do Brasil, até de exteriores, e o que se tem notado, né? É bem interessante. Talvez até uma mudança de conduta depois que nós saímos dela. Alguns atletas, os treinadores baixaram as cargas de treinamento, entendeu? Quem treinava 2 períodos passou a treinar 1. E o que é que está acontecendo? Resultados, às vezes até de RP. Enfim, eu acho que é muito importante informações, assim, do jeito que a gente está conversando agora, que o treinador, que o professor, ele tenha como interagir com ambos, né? Que o trabalho, eu vejo muito que ele é construído não é o treinador que faz o treinamento, é o atleta e o aluno que faz o treinamento, e o treinador junto. É verdade. Tá, professor, muito obrigado pelos seus ensinamentos, espero que o pessoal de casa também tenha entendido com esse recado. São sábias palavras do mestre, professor Marcos Gomes. E é isso aí, pessoal, foi mais um Bora Lá Professor com o professor Marcos Gomes. Próximo mês a gente tem mais uma dica do professor e a gente se encontra lá, não é Marcos? Bora lá correr com cuidado, não é isso mesmo? É isso mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Falei por falar, mas não precisa. Todo mundo está tendo cuidado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.